Boa noite, boa noite a todos. Olá, professores, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa nossa jornada aí de aperfeiçoamento, né, de capacitação. Estamos retornando aí as atividades do segundo semestre e teremos essa semana 3 noites aí com a presença dos nossos convidados. Hoje teremos os professores Silvio e Danilo, né, nossos colegas aí, docentes de Maringá, que vão estar com a gente aí trabalhando com o tema, né, o Office 365 e principalmente a nossa sala do Teams, que é o que a gente tem usado aí, usamos no primeiro semestre nas nossas aulas e vamos continuar usando ainda nas nossas aulas teóricas, certo? Então, o professor Silvio e Danilo, os parceiros aí, colegas de profissão e que aceitaram o convite para estar com a gente. Olha aí o professor Silvio já na tela, dividindo a tela junto comigo. Silvio Castro, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite e estar conosco aí essa noite de capacitação aqui com os nossos professores do Centro Universitário Unifatécia, ok? E eu estou sabendo também que nós vamos ter aí nos bastidores o nosso querido colega Danilo também, que vai estar no chat aí, anotando algumas perguntas aí. Valeu, Danilo. Obrigado aí aos dois pela presença. Duas figuras aí que me foi apresentado pelo nosso colega, né, trabalhou com a gente, Victor Biazon, que hoje é professor da Unicesumar, e me apresentou essas duas figuras fantásticas aí, e eles aceitaram o convite para estar conosco. Amanhã, pessoal, quero lembrar para vocês que amanhã nós vamos ter o professor Sidney, lá de São Paulo, que é do nosso sistema acadêmico WAE, e como vocês sabem, né, nós tivemos esse ano uma migração de sistema e ainda temos muitas dúvidas aí com os professores em relação ao lançamento de notas, com relação ao lançamento de conteúdos, a postagem de material. Então amanhã o professor Sidney vai estar com a gente também numa live aí à noite. E na quinta-feira nós encerramos a nossa semana, né? A nossa jornada de capacitação com de volta ao professor Danilo, né? Também assessorado pelo Silvio na quinta. Aí vai ser o contrário, né? O Danilo vai ser o professor da noite e o Silvio vai ser o nosso bastidores aí, que vai anotar as perguntas, separar, filtrar, já vai respondendo algumas no chat para ir adiantando, né? O Danilo vai fazer isso hoje também. E aí eu gostaria de contar com a colaboração, né, com a presença de todos vocês nas 3 noites. São 3 noites muito importantes em que a gente pode assistir, graças à tecnologia, podemos assistir de casa, né? Essa foi uma das vantagens dessa pandemia, né, Silvio e Danilo, né? Uma das coisas que isso trouxe para nós foi aprender a lidar um pouco mais com essa tecnologia. Eu tenho certeza absoluta, se não fosse a pandemia, vocês iam estar aqui no nosso anfiteatro hoje presencialmente, né? Tudo bem, seria um enorme prazer receber vocês aqui, tá? E eu tenho certeza que vamos ter essa oportunidade no futuro ainda, se Deus quiser. Mas hoje vamos fazer esse trabalho aí online. Então, eu vou passar a bola para vocês. Os nossos colegas já estão aqui, né? Todos já estão colocando o nome ali, cumprimentando com boa noite, colocando o curso no qual eles lecionam, né? Para vocês conhecerem, para vocês saberem também que alguns vocês vão ver que são nomes que vocês devem conhecer aí de Maringá, que já devem ter atuado com vocês no EAD, lá pela outra Universidade Azul, lá de Maringá. Né? E eu tenho certeza absoluta que são todos colegas e vocês devem ter um bom relacionamento. Grande abraço, uma boa jornada aí, muito obrigado pela presença, e eu vou sair aqui e vou ficar no chat ali no YouTube assistindo vocês, tá bom? Um abraço, bom trabalho aí essa noite. Obrigado, Daniel. Olá, prezados docentes, colegas dessa jornada, dessa missão. Temos aqui o professor Danilo. O professor Danilo vai ficar aqui no nosso background hoje. Ele vai fazer toda a parte de filtragem, de perguntas. Algumas perguntas já vão ser respondidas aqui durante a nossa transmissão. E depois a gente ainda tem uma filtragem que a gente pega todas as perguntas aí e faz a devolutiva para vocês. Ok? Alguma palavra, professor Danilo?
Boa noite, professor Silvio, professor Daniel. Alegria estar aqui com essa galera de Paranavaí, da Unifatesc. Uma honra. A gente vai caminhando essa jornada acadêmica que nós, como professores, vamos trilhando. E nós temos a grata satisfação de cruzar com pessoas, nos deparar com pessoas que agregam muito valor para a educação, né? Eu tenho certeza que o professor Daniel, o professor Vitor, o professor Fábio Vaz, que também é nosso parceiraço aí na Unifatesc, tenho certeza que esses caminhos que se cruzam nos proporcionam muito aprendizado. E hoje nós vamos falar sobre todo o apoio que a tecnologia tem, a oportunidade de dar no processo de ensino-aprendizagem das pessoas. Não vou me alongar, só vou falar para a galera que eu vou estar aqui interagindo com vocês no chat, liberando algumas perguntas durante a própria fala do professor Silvio, porque, na verdade, na quinta-feira vocês verão essa mente brilhante aqui novamente, aqui na telinha de vocês. Aproveitem ao máximo esse momento que vocês terão com o professor Silvio. É isso aí, Danilo. Muito obrigado. Até mais. Então, pessoal, nós estamos aqui. Essa é a nossa programação de hoje. Eu, conversando com o Daniel nessa semana, falei para ele que eu fiquei muito feliz pela escolha que ele fez em colocar a Microsoft como parceira de vocês. Nada contra a Google, apesar de ter algumas ferramentas específicas, mas a Microsoft tem algumas ferramentas muito poderosas, talvez não tão conhecidas como as ferramentas Google, mas muito poderosas. Então, fiz a apresentação aqui para vocês. Não sei se o professor Daniel ou alguém da coordenação de vocês já passou. Nós preparamos também um e-book para vocês, tá? Então, não se preocupe, eu vou gravar, eu vou anotar. Fiquem tranquilos, vocês vão receber um e-book também com todas as anotações, passo a passo, o que tem que fazer. Eu vou passar aqui, então, algumas coisas, algumas possibilidades. É claro que em uma turma tão grande como essa, pode ter pessoas que já conhecem e outras estão tendo o primeiro contato. Então, a gente vai tentar equilibrar essa questão de pessoas com muito conhecimento e outras com menos conhecimento. Pessoal de Paranavaí, a gente tem uma alegria muito grande de estar trabalhando com vocês novamente. Alguns já trabalham aqui com a gente no Unicesumar, a gente tem uma parceria muito boa, então fico muito feliz em estar aí com vocês, ok? Então, aqui nós estamos com a apresentação, né? Primeiro acesso, talvez algumas pessoas ainda não acessaram ou vão acessar, então vou passar rapidamente algumas telas de o que vai acontecer quando você... Opa, Neide já coloquei aqui. Professor, que bacana, né? O e-book está em mãos. Obrigado, fiz com muito carinho para vocês, tá? Vamos, então, passar algumas janelas rapidamente de o que vai acontecer no primeiro acesso. Então, algumas janelas, você pode ficar em dúvida, que eu faço aqui ou não faço, fique tranquilo. Você tem as interfaces via web, tem o aplicativo via desktop. Depois, já dentro do aplicativo desktop, nós vamos falar um pouquinho sobre uma visão geral de equipe, criar equipe ou criar salas de aula. Que conteúdo nós podemos trabalhar com essas equipes? Nessa equipe, podemos ter algumas configurações adicionais que são bem interessantes e ajudam a deixar o ambiente mais dinâmico, mais interessante, menos maçante para os nossos estudantes. Como fazer uma reunião, bastante fácil. Chamadas individuais, cenários, é bem interessante o uso de cenários por parte do Teams. E, por fim, algumas dicas para vocês utilizarem o Forms, para fazer enquetes, para fazerem pesquisas, para colocar, inclusive, critérios de avaliação separado da atividade que vocês colocam no ambiente de equipes. Então, algumas coisas aí que podem ajudar vocês, ok? Vamos lá, então. Às vezes eu vou olhar um pouquinho para o lado aqui, que eu estou com 2 monitores, então, às vezes, não é falta de educação. Então, o Microsoft Teams. O Microsoft Teams é um hub que ele reúne ferramentas muito parecidas que nós conhecemos hoje, como, por exemplo, o WhatsApp. Você arrasta arquivo de mídia, foto, um arquivo do Excel, um PowerPoint, ou seja, é um arquivo, você pode trabalhar com ele, você pode compartilhar. Então, isso é bastante interessante, que ele reúne em um único ambiente muitas coisas pela qual você não precisa abrir outra janela, você não precisa ter um outro aplicativo. Então, ele o que a gente fala, é muito integrado, ele é totalmente integrado
com as ferramentas, inclusive, do Office 365. Desde armazenamento de arquivos em nuvem, compartilhamento. E o que é mais interessante é que isso tudo é proprietário, ou seja, você não precisa ter, mas se alguém de fora da instituição acessar. Não, só se vazar um login ou uma senha. E mesmo assim tem alguns aspectos de segurança ainda. Então ele é bem interessante, ele evoluiu muito nos últimos anos. Primeiro acesso. No primeiro acesso, a primeira vez, você vai precisar cadastrar 2 aspectos de segurança. Primeiro, você precisa cadastrar um telefone e depois você precisa cadastrar um e-mail de recuperação. Esse e-mail, geralmente, a gente coloca um e-mail pessoal. Pode ser um e-mail do MSN, Hotmail, Outlook, Gmail, preferencialmente que seja um e-mail pessoal. Então, você vai cadastrar o seu telefone e ele vai retornar, então, um SMS com um código, que é o código de verificação, bastante comum hoje nos sistemas de segurança bancário, inclusive. E, no segundo momento, ele vai pedir, então, para você colocar o seu e-mail. Então, você insere um e-mail, você vai até o e-mail, verifica que chegou a mensagem, pronto. Você automaticamente é direcionado, que a gente fala, para a interface web. A interface web, ela tem algumas limitações, mas de repente pode ser o primeiro acesso, que como você precisa se cadastrar nesses sistemas de segurança, você vai ser levado, muitas vezes, para esse ambiente. Então, ele vai te dar essa informação, onde você vai colocar o seu login e sua senha, e essa daqui é a cara que você vai ter. Ele vai estar bem vaziozão, parece que não tem nada, você olha para ele e fala, mas será que isso daqui faz tudo isso? Mas só para vocês terem uma ideia, olha aqui embaixo, na mensagem, olha a quantidade de coisas que eu consigo fazer aqui. Muitas, muitas coisas, mais que o próprio WhatsApp. E ele vai dar algumas janelas de boas-vindas. Ele fala que você pode reunir as suas equipes. Aí depois uma outra janela dizendo que você pode ter chat privado ou em grupos. Depois nós vamos, inclusive, dar algumas dicas para vocês de como você fazer um grupo dentro do grupo e um canal dentro de um grupo que pode facilitar por bimestre, por semestre, ajuda bastante essa organização. Aqui tem uma pergunta do Júlio aqui, interessante. Tem como burlar as 2 configurações de segurança, já que tem vários problemas com alunos que não fizeram essa parte da nossa formação de kit, depois esqueceram a senha. Olha, eu também tenho o Office 365 de estudante, e eu precisei, em um momento, recuperar a minha senha. E mesmo para recuperar a senha, eu tive bastante trabalho. Eu tive que passar por esse processo como se estivesse fazendo da primeira vez. Então, eu acho bem difícil. Fala assim, é possível burlar? Tudo em questão de tecnologia, de informática, é possível dar um jeito. Mas é bem difícil. É um sistema, inclusive eu gosto mais do sistema de segurança da Microsoft do que da Google. Eu acho ele mais consistente em alguns aspectos, principalmente na parte de banco de dados. Então, mais uma outra janela, ele vai falando, você pode se conectar por meio de reuniões online, ou seja, ele vai trazendo várias lembretes aqui do que você pode fazer. É basicamente uma propaganda, tá? E mesmo no ambiente online, aqui no canto, você tem, tá? Clicando, igual o seu e-mail, você tem uma parte de configurações ali. Então, você pode mudar a sua imagem, você pode, inclusive, fazer outras configurações e você pode, aqui por meio dessa janela, já baixar o aplicativo para a área de trabalho e também o aplicativo móvel. Então, você já tem o aplicativo para iOS, você já tem um aplicativo para Android, você tem um aplicativo para desktop e tem um aplicativo via web. Mas veja a observação que está ali agora. De forma geral, aplicações web são mais limitadas em relação a aplicativos instalados, ou seja, aquele que a gente instala no nosso computador. Ele é mais fluido, a resolução é melhor, ele responde melhor,
porque ele não precisa ficar carregando telas a todo momento. As telas já estão pré-carregadas. O que ele vai simplesmente fazer é carregar informações dentro dessas janelas. Então, já vou dar a dica para vocês. Vou trabalhar então com o TIR, não estou trabalhando ainda via desktop, tá? Aqui, ó, possibilidade de alterar o perfil, como eu falei, a imagem. Aplicativo desktop, gente. Aplicativo web, geralmente uma hora ou outra você vai ter algum tipo de problema. Aplicativo via desktop está livre de problemas? Não, não está. Mas você vai ter bem menos. Então você pode aqui, ó, idioma, esse que é escuro, alto contraste. Então, ou seja, você tem algumas configurações que você pode fazer aqui no ambiente, mesmo no ambiente web. Agora nós vamos para o principal, que é o aplicativo via desktop, ou seja, vou baixar o aplicativo. Como nós mostramos ali, você pode baixar o aplicativo. Ao baixar o aplicativo, ele vai aparecer essa janela. Você vai entrar novamente com o seu professor e com a senha. Professor, e se eu baixar o aplicativo, antes de fazer aquela etapa inicial de colocar o meu e-mail pessoal e de colocar o meu telefone? Isso vai se repetir aqui. Então, se você não fez isso, nesse momento aqui que você baixar pelo aplicativo do desktop, ele vai fazer, tá? Então, você vai inserir sua senha. Aqui, ó, eu tenho uma observação. Eu já procurei, inclusive, aqui, permitir que minha organização gerencie o meu dispositivo. Bom, eu sou da seguinte opinião: se o dispositivo é meu, eu não vou autorizar que nenhuma outra instituição gerencie o meu dispositivo. Então, essa parte aqui, ó, eu desmarco. Tá? Eu deixo desmarcado, se você desmarca, e avança. Aí você coloca a senha. Tá? Colocando a senha, ele vai pedir alguns registros, fazer algumas verificações, vai aparecer essas duas janelas e ele vai dizer, pronto, você terminou. Tá? Então, aí você tem ele no ambiente de desktop. Talvez aqui não esteja muito bom para vocês a resolução, mas tem aí de forma mais detalhada no e-book para vocês. Então, ele é basicamente o que eu tenho via web, só que agora ele está instalado no seu computador, como se fosse o Word, o Excel instalado. É um programa que você baixou e instalou. Vamos falar agora de talvez o uso principal aí por parte dos professores, que é equipes. Para o Microsoft, para o Teams, o que é equipe? De forma geral, você participar, ingressar de uma equipe, é você, junto com outras pessoas, compartilhar arquivos, áudio, vídeo, conversas, reuniões, atribuições, alinhar assuntos que sejam convergentes aos interesses de vocês. Então, isso pode ser desde uma equipe de trabalho, então você pode ter equipe com os coordenadores, equipe com a sua diretoria, equipes com as suas salas de aula, então você pode ter várias salas de aula, por exemplo, professores, geralmente vocês com certeza vão me dizer, professor, eu dou aula para mais de uma turma, então você vai ter mais de uma equipe, tá? Basicamente, para o Teams é isso, é você atuar de forma convergente com mais pessoas, utilizando tecnologias, arquivos, comunicação, para chegar aos fins que são comuns. Aqui nós já temos uma ideia bem interessante. Deixa eu ampliar um pouquinho mais para ficar um pouco melhor aqui para vocês. Então veja, aqui eu já estou na aba equipe. Dentro da equipe, eu tenho chat. Eu tenho chat geral e eu tenho chat dentro da equipe. Posso acionar a equipe toda, posso acionar um canal. Veja que interessante aqui, talvez pelo e-book fique mais fácil. Você pode ter várias equipes ou canais dentro do seu grupo ou da sua equipe. Você pode ter um canal primeiro bimestre, outro canal segundo bimestre, terceiro canal primeiro bimestre,
trabalho de disciplinas integradoras, projetos. Então, você pode dividir aqui dentro do seu grupo. Então, isso ajuda bastante você a se organizar melhor. Vamos, então, criar equipe. Você está dentro do teu desktop, você viu que está vazio, você vai clicar aqui em criar equipe. Ao fazer isso, vai aparecer essa janela aqui. Que tipo de equipe você quer? Então, ele já está pronto para dizer, é uma classe? É uma comunidade de aprendizagem profissional? É uma equipe de gestão? Então, ele já carrega algumas ferramentas prévias. Muito interessante para nós aqui como professores, criarmos classe e uma equipe também de gestores, em que você vai atuar aí com a sua equipe de coordenadores, diretores, ou seja, quem vai te auxiliar no seu dia a dia. Em seguida, você vai dar o nome para a equipe e você vai fazer uma descrição. Essa descrição é opcional. Tipo, para que serve aquele grupo? Qual que é a finalidade dele? Mas você vai colocar agronomia, primeiro ano, primeiro bimestre, agronomia, segundo ano. Então, você vai inserindo de acordo com a sua necessidade. Então, aqui, ó, só coloquei aqui uma descrição. Inclusive, esse canal aqui eu criei no Teams aí da faculdade. Inclusive, convidei uma pessoa ali. Olha lá, ó. Conhece isso daqui? Deixa eu mostrar. Se manifesta aí. Olha lá. Então, Vitor, foi o que eu falei. Se o dispositivo que você está utilizando e você está instalando é seu de uso pessoal, eu não permito, tá, Vitor? Agora, se é da instituição, eu acho que é justo daí, porque a conta é dela, né? O aplicativo é dela e o dispositivo também, ou seja, você tem o conjunto hardware e software. Né? Aqui, veja, eu convidei uma pessoa, né? Aqui eu convidei o Fábio Vaz, até mandei um WhatsApp para ele e falei, ó, você vai receber algumas notificações, que esses convites você recebe notificação, tanto pelo aplicativo como também no seu e-mail. Vai lá dizendo, ó, você foi convidado para participar do grupo tal. Né? E eu falei, você vai receber aí, eu estou fazendo alguns testes aqui, alguns prints de tela aqui para a nossa apresentação, então, para os professores. Ele falou, ok, então. Então, aqui você começa a inserir as pessoas. Você pode ir digitando o nome automaticamente. Veja que nós temos uma aba aqui, alunos e professores. Independente se você clicar em um ou em outro, dependendo da base como a TI carregar isso para essa base e para o aplicativo, o banco de dados, como ele foi organizado, teve uma grande customização por parte da equipe de TI da IES. Então, pode ser que isso já venha separado ou não. Tá? E vocês vão ver depois que, dependendo de como foi a configuração prévia da TI, vem ali Fábio Oliveira Vaz, professor, Daniel, diretor, Antônio Carlos, estudante. Mas isso vai depender da TI fazer um cadastro prévio. Então, você vai adicionando, tá, as pessoas dentro dessa equipe. Eu adicionei só uma pessoa e vejam, ao adicionar, eu criei um canal chamado Treinamento Teams. Ok? Então tá ali, ó, Treinamento Teams. Automaticamente, esse canal geral aqui ele é criado. Você pode criar outros canais. E aqui você pode ver que você tem algumas abas aqui em cima. As abas de postagem, arquivos, anotações da classe, tarefa, avaliações. Então, você pode fazer avaliações direto por aqui, atribuir tarefas com data de entrega, arquivos, orientações. E tem um maisinho aqui, que é onde você pode, inclusive, carregar outros aplicativos. Então, tem algumas outras aplicações que você pode, inclusive, carregar aqui. Vamos dar uma olhadinha.
Ah, uma coisa importante, fica a dica. Quando você está conversando com alguém no chat, aparece esse olhinho aqui, ó, tá? Pode ver que na anterior não aparece, significa que essa mensagem foi vista. Se essa foi vista, essa automaticamente foi. Então ele não fica marcando esse sinalzinho do olhinho aqui na mensagem anterior. Então o que ele quis dizer? Que até aqui foi lido. Ele não fica replicando toda vez para gerar menos poluição visual possível, tá? Então agora vamos olhar naquelas abas para verificar então os conteúdos que você pode atribuir à equipe ou à classe. Então vejam, nós podemos iniciar aqui com as postagens. Aqui na postagem, é bem interessante que você pode postar praticamente qualquer tipo de arquivo, tá? Olha, aqui aparece, ó, uma aba já bem parecida com o OneDrive ou com o Google Drive, onde você pode postar vídeo, pode postar apresentação, pode apresentar um podcast, você pode o que tiver em forma de arquivo e você quiser disponibilizar com a equipe, está ali, você pode fazer. Aqui é interessante, você tem a aba Anotações. Tá? Dentro das anotações, talvez alguns de vocês já conheçam o OneNote. O OneNote, ou OneNote for Windows 10, que é o mais atual, é um bloco de anotações que você tem em nuvem. Então você entra com a tua conta da Microsoft e você tem dividido por abas e subabas vários assuntos que você pode anotar, arrastar, anexar vídeo. Então você pode inclusive configurar anotações para a sua equipe. Isso é bem interessante também. Aqui nós temos a tarefa. Essa daqui é bem interessante, gente. Se você souber saber como trabalhar, ajuda muito vocês, principalmente quando a gente fala em um ambiente EAD. Não que o ensino seja à distância, mas no momento em pandemia que nós vivemos, é bem interessante. Antes o Vanderlei falou assim, aconteceu de alguns alunos excluírem o material postado. Tem como o sistema bloquear essa opção? Tem. É o que eu vou mostrar daqui a pouco nas atribuições, como falarmos de configurações adicionais. E é onde você vai atribuir poderes para as pessoas que estão lá dentro. Então, pode acontecer? Pode. Como? Se você der a permissão, ou esquecer de desmarcar essa permissão, tá? Nós vamos ter uma tela daqui a pouco, Vanderlei, que vai mostrar isso daí, ok? Então, o que é interessante é que quando você cria uma tarefa, vejam aí no e-book de vocês, talvez aqui não fique tão visível, você pode atribuir critérios de nota. Então, você pode cadastrar critérios de nota para dentro do seu da sua atividade, vários critérios, e cada critério pode ter um nome. Assim como você tem um arquivo do Excel com vários nomes, ou, para simplificar melhor, assim como alguém que você conhece, a esposa, a mãe, tem um caderno de receita de bolo, onde cada receita sai um bolo, você pode cadastrar, inclusive, as configurações de nota para cada tipo de trabalho. Aqui só mostrando que você pode, inclusive, abrir um formulário do Forms aqui, mas o Forms nós vamos deixar mais para o final, tá? E é claro, você vai só conseguir fazer avaliações no momento em que alguém entregar uma atividade. Enquanto alguém não entregar, você não consegue fazer nenhuma avaliação. Aqui, olha só que interessante, você pode, lista de critérios de avaliação, você pode cadastrar quantos critérios você quiser, com nota, com pontuação ou não. Olha, você pode atribuir ou não pontos. Você dá um nome para esse critério, você dá um título. Aqui eu coloquei o título de tarefa, né? Ou seja, avaliação de tarefa. E a hora que você vai, então, deixa eu voltar aqui essa tela. Colocar aqui qual o critério de avaliação, você clica, aparece para você uma listagem de qual critério você quer usar, ou seja, você já deixa cadastrado. Você não precisa ficar cadastrando. Toda vez que eu fizer, professor, uma atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, tem o mesmo critério.
Então, você só vai lá e clica no critério, ele puxa para você. Você não precisa ter que ficar cadastrando um critério de avaliação todas as vezes que você fizer uma atividade, ok? Então, isso é bem interessante, é bem legal mesmo você fazer esse cadastro. Assim, e tudo, pessoal, o início é mais difícil, por quê? Porque tudo você tem que cadastrar. Talvez a TI não cadastre para você os alunos automaticamente. Dependendo de como é o nível de integração, ele já pode, inclusive, cadastrar antes de acordo com a sua lista de chamada. Dependendo, você tem que pegar a lista de chamada e adicionar um por um. Então, claro, no começo é mais difícil, mas depois que estiver cadastrado, facilita bastante. Ali o Fernando coloca, no Teams, é possível abrir, compartilhar todos os formatos de arquivo da plataforma Office, tipo Word, Excel, OneNote, MS Project, sendo arquivo dá para compartilhar. Só o MS Project, Fernando, ele não faz parte do pacote do Office. São praticamente, nós temos aí, você pode comprar o pacote do Office mais top que tem, que é o Enterprise, por exemplo. Não vai vir o Power BI, e não vai vir, provavelmente, o Project. Por quê? Porque são dois softwares que ela cobra à parte. Ela não compartilha. Mas, assim, é um arquivo? É um arquivo. Pode tramitar entre e-mail ou entre WhatsApp? Pode. Você pode compartilhar no WhatsApp. Vídeo. Inclusive, vocês devem ter, na plataforma que eu olhei, vocês devem ter uma plataforma de vídeo própria, que chama Stream. Essa plataforma de vídeo, você pode gravar, subir seus vídeos e compartilhar. Então, quer dizer que eu não preciso ficar colocando meu capital intelectual no YouTube ou numa plataforma aberta? Não. O próprio Teams e o próprio Microsoft 365 for Education, que é esse que nós utilizamos, eu falo nós porque eu também utilizo na IES aqui, onde eu atuo, ele já tem a plataforma Stream. Tá? Então, a hora que vocês quiserem, investiguem um pouquinho disso, vale a pena, é bem interessante. Então, isso é legal, você cadastra o critério e depois você só replica ele. Tá? E depois aqui na aba de tarefa ficam as tarefas que você cadastrou, por ordem, inclusive, na aba tarefa, aqui do lado, todas as tarefas. Se você quiser abrir e ver as configurações, você vai abrindo e vai, então, sendo apresentada a tarefa e como você a configurou. Configurações adicionais. Isso daqui que é interessante. Essas configurações adicionais é onde eu estava agora falando com o Vanderlei, né? O Vanderlei colocou aqui, que se é possível ou não os alunos fazerem modificações dos arquivos. Se você não tomar cuidado, é possível sim. Tá? Então, veja, aqui eu criei um canal Economia. Tá? Dentro desse canal Economia, nós temos, como sempre, Geral, que é criado. Em seguida, nós temos aqui, se você clicar nesses 3 pontinhos, ou clicar com o botão direito em cima do ícone do grupo que foi criado, da equipe, você tem aqui, abre essa janela suspensa aqui, que é o gerenciar equipe. Tá? Vamos dar uma olhadinha, então, nesse gerenciar equipe, o que é. A hora que você, então, passa para gerenciar equipe, você tem essas abas que estão aqui. Os membros, solicitações pendentes, canais, configurações, análise e aplicativos. Então, vamos dar uma olhada. Claro, você criou, automaticamente você já se torna proprietário. Aqui você já é configurado como proprietário. E tem a função de proprietário. Vejam essas marcas aqui, eu já vou falar delas, são bem interessantes. É como se você tivesse um grupo, um subgrupo, na verdade, dentro de um grupo. Tá? Você pode adicionar uma tag. Por exemplo, vamos pensar que você tem 5 equipes no seu grupo, e essas 5 equipes, cada equipe tem um líder desse grupo de trabalho. E você quer uma hora conversar ou mandar uma mensagem só para quem é líder. Então você marca na frente dos estudantes que são líderes
você vai clicar nesse ícone aqui de marca e vai, por exemplo, colocar o nome da etiqueta, líder. Então, a hora que você precisar falar só com os líderes, você vai colocar lá, @líder. Você vai conversar só com os líderes. Então, você tem um grupo dentro do grupo. Então, isso ajuda também. Ou seja, você pode fazer várias customizações. Às vezes, quando dava aula, projetando algum slide, os alunos conseguiram riscar a tela, ou até mesmo passar slide. Tem como barrar isso? Tem. É só você não permitir que eles tomem controle. Tem que ficar atento que, quando você está apresentando a tela, existe a possibilidade de solicitar controle. Então, você pode bloquear para que os alunos não solicitem controle. Essas são algumas coisas chatas de alguma coisa compartilhada, né, que você tem que tomar cuidado nessas configurações, e é tudo aqui nessas configurações adicionais aqui. Tá? Então, tem bastante coisa para explorar. Eu vou colocar algumas coisas principais. E uma dica que eu dou para vocês. Crie entre vocês, grupo de coordenadores, um grupo lá, experiências e dúvidas do Microsoft Teams. Façam postagens, façam reuniões, façam as coisas que é entre vocês mesmos para que vocês testem isso. Isso é interessante. Isso gera um grupo de boas práticas, ajuda as pessoas a se sentirem mais à vontade, afinal de contas, já está trabalhando com colegas que têm dificuldades. Alguns se tornam líderes e com mais conhecimento e ajudam essas pessoas. Então, é uma dica bacana vocês criarem um grupo para vocês mesmos ficarem debatendo entre vocês possibilidades, como faz isso, como faz aquilo, e ajuda muito. A gente já fez isso, é uma dica importante. Segunda aba. Então, nós estávamos aqui na primeira aba, certo? Segunda aba. Nós estamos aqui solicitações pendentes, ou seja, alguém pode solicitar para entrar no grupo. E ele não vai entrar automaticamente. Então, se alguém pedir para entrar no grupo, vai aparecer o nome aqui, com algumas informações bem parecidas com essas informações aqui. Deixa eu voltar alguns slides. Bem parecida com essa informação. Quem que é o nome, qual que é o título, qual que é a localização, se tem alguma marca, vai aparecer e você vai autorizar ou não. Dificilmente a gente atua com solicitação pendente. A gente já trabalha... Obrigado, Daniel. Faz que funciona, é legal. Principalmente para as pessoas que são um pouco mais tímidas e têm um pouco mais de dificuldade, ajuda muito. Geralmente a gente trabalha com grupos já formados, então as pessoas já sabem de quem é o grupo, quem é o proprietário, então não tem solicitações pendentes, dificilmente. Lembra que eu falei para vocês dos canais? Ah, professor, então tem canal? Tem. Ó, aqui, só mostrando, ó, você pode mudar, inclusive, um proprietário para membro e um membro para proprietário. Então, você pode, mesmo depois de ter convidado ele e ter dado uma atribuição de proprietário, você pode dar a atribuição de membro. Mas tem que tomar cuidado que, mesmo ele sendo membro, se você não tomar cuidado, você pode não bloquear algumas coisas, aí fica a situação, às vezes, de aluno fica fazendo, às vezes, sem intenção ou sem intencionalmente, e às vezes acaba atrapalhando. Aliás, a Sônia falou assim, ó, quando crio tarefa, ela fica somente no geral ou tem como colocar num subgrupo específico? Tem como colocar num canal, tá? Você pode colocar em um canal específico. A hora que você vai marcar lá dentro da aba de tarefas, ele pede se você quer colocar só dentro de um canal. Ó, então vejam, aqui nós estamos agora em canais, como eu falei. Tá aqui, ó, o canal geral, tá aqui o geral. Se tivesse mais canais, estariam listados aqui. Então, tem os ativos, inclusive tem os excluídos. Ele fica o histórico ali. Ele não some. Tá? Então, aqui o que eu posso fazer? Você pode adicionar canais. Tá? E, ao adicionar canais, você vai ter algumas outras coisas que você vai poder fazer dentro de outras tarefas em que você vai falar igual a Sônia falou. Eu direciono só para aquele canal, tá? Eu não direciono geral para toda a equipe. Olha só aqui, isso é importante, ó, dentro de configurações, talvez essa aqui seja a aba que mais tem itens.
É possível silenciar a notificação durante a aula, pois fica chegando a notificação durante a própria aula por cima do chat. Ah, entendi. Tem. Dá para você ir na parte de configuração lá da tua conta e você pode falar que você não quer receber notificação. Então, ele automaticamente, nesse momento, não vai te enviar notificação. É como se você estivesse no celular, tá, Paula? No celular você escolhe se você quer ou não quer receber notificação. Então, olha, agora eu vou dar aula, eu quero suspender as notificações. Então, você pode ir lá e suprimir. Inclusive, aí são dicas interessantes para a gente também implementar no e-book. Alessandro, obrigado, Alessandro. Fiz com muito carinho esse e-book aí. Então, aqui dentro, vamos voltar dentro das configurações. Então, veja, você pode alterar a imagem. Isso é legal, o aluno gosta de identidade visual. Eles gostam que você tenha alguma coisa que pareça com eles, ou com a disciplina, ou com o curso dele, que gera uma certa identidade. Então, você pode fazer alteração da imagem. Aqui que é interessante, ó, permissões do membro. Vamos ver se eu consigo aqui. Se vocês não conseguirem ver aí, tá no e-book. Então, vamos lá. Ó. Permitir que membros criem e atualizem canais. Desmarca. Permitir que os membros criem canais privados. Desmarque. Permitir que os membros excluem e restaurem canais. Desmarque. Permitir que os membros adicionem e removam aplicativo. Desmarca. Permitir que os membros carreguem aplicativos personalizados. Desmarca. Permitir que os membros criem, atualizem e removem guias. Desmarca. Ó, conectores, mensagens, ou seja, desmarca, tá? Permitir que convidados criem e atualizem canais. Desmarca. Permitir que convidados excluam canais. Desmarca também. Ou seja, quem tem a propriedade do canal é o professor. Só que vejam, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Eu não mexi. Se vocês olharem, verifiquem que estão todas marcadas. Elas vêm automaticamente assim. Então, se você criar um canal e você não vir nas configurações adicionais, você vai dar poder para os membros praticamente como se eles fossem proprietários, tá? Então, isso é importante. Por isso que alguns professores têm problemas. Ah, professor, o aluno interferiu aqui, interferiu ali. E assim, a gente sabe que às vezes cria alguma situação que não é interessante naquele momento. Vamos lá, o pessoal lá de medicina veterinária. Recentemente, eu adicionei uma pessoa externa IES, como proprietário de uma palestra, mas mesmo assim a pessoa não conseguia compartilhar tela. Nesse caso, ela é quem deve iniciar a chamada? Não necessariamente. Ela pode tomar o controle, ou você pode fornecer o controle para ela. Mas tem que ver se, dentro das configurações macro da IES, é permitido que você tenha convidados ou não. Então, às vezes é restrito só para IES, às vezes pode ser que ela permita. Então, é melhor você também, antes de verificar a questão de tomada de controle, você verificar se a IES está permitindo que convidados externos também façam parte dessa comunidade Microsoft Education, ok? Então, importante, gente. Aí, o Marivaldo. Obrigado, Marivaldo. Então, fique atento a isso, tá? Verifique primeiro com a tua equipe de TI, com a equipe se a IES permitiu, e depois, aí sim, vai funcionar a questão dele tomar controle, ok? Ele vai clicar em tomar controle durante a apresentação, você vai permitir, independente de quem iniciar, tá? É só que tem que solicitar. O mais interessante é que a pessoa que vai fazer a apresentação solicite o controle. Então, fiquem atentos a isso. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Tá? Não deixem essa opção marcada. E ela vem assim. Professor, mas você marcou tudo. Eu não marquei. Estava marcado dessa forma. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Uma outra aqui, ó, ainda em configurações. Por isso que eu falei, talvez essa seja a aba mais importante que mais tem itens. Olha lá, menções. Aqui, habilitar a criação de canais. Estava a questão de convidados, né? Estava no slide anterior já também. Aqui, menções. Aqui, menções é interessante se você vai permitir que as pessoas, por exemplo, eu posso permitir que um convidado ou os membros usem arroba e chamem a atenção do grupo todo ou da guia toda. Não, eu não quero. Então, você desmarca.
tá? Então, ele não vai poder chamar a atenção de todo mundo. Então, você pode desmarcar isso daí. Código da equipe é que você pode gerar um código e ela entra na equipe gerando esse código. É como se fosse uma senha. Alguns professores, outros usam, outros não, outros vão direto, já convidam todos os professores, às vezes a área de TI já carrega isso para vocês também. Então, bem pouco utilizado, pelas IES que eu conheço, bem pouco utilizado. Ó, ainda em configurações, isso aqui também é interessante, gente. Aqui você já tem em diversão, se você vai permitir emojis, memes, GIFs e o GIF. GIF é uma aplicação externa, tá, que você pode incorporar no Teams. E uma outra coisa que é interessante é se você quer alguns conteúdos usando já um banco de dados próprio do Teams, se você quer que seja filtrado, então, alguns conteúdos inadequados. Aí você pode ter 3 configurações. Moderado, você pode ter o estrito e pode ter... o moderado e estrito, só 2. Eu falei 3, mas são 2. Tá? Se você quer permitir que sejam criados memes personalizados, aqui eu não vejo muito problema. Tá? E aqui, ó, quem pode adicionar marca? Somente o proprietário. Tá, gente? Sempre deixem essas configurações apenas para os proprietários. E é claro, lembrando, proprietário não precisa ser só você. Você pode compartilhar a propriedade com outro professor, com um auxiliar seu, com alguém da coordenação. Tá? Então, proprietários podem ser vários proprietários e vários membros. Tá? Vamos lá. Aqui deixa eu ver o Arthur. Olá, Arthur. Boa noite. Em uma aula de apresentação de trabalho dos alunos, qual configuração deixar, uma vez que os alunos assumiriam momentaneamente a aula? Aí você tem que deixar ele... O certo, como eu falei sempre, se ele já faz parte, ele tem um arroba e o nome da IES, ou seja, ele está dentro da comunidade, é ele ir lá e pedir o controle da sala. A hora que ele pede o controle da sala, você autoriza ele. Pelo que eu sei, gente, tem que dar uma olhada, ver como é que está essa parte de configuração prévia de TI, mas não tem. Se você iniciou uma apresentação, tá, ou uma aula, onde está todo mundo no Teams, e você começa a compartilhar a tela. Muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo através de uma outra aplicação. Não é nem PowerPoint e não é nem o Teams, e também não é Zoom. É uma outra aplicação que manda informações para o YouTube. Então, pelo que eu sei, não tem como um membro tomar controle da sua apresentação sem você permitir, sendo que você é o criador dessa sala, ou seja, dessa reunião ou desse encontro, tá? E eu não tenho conhecimento. Isso é interessante e cabe até a gente investigar um pouco mais. Aqui é interessante, principalmente quando você tem uma sala, uma classe, e você tem grande quantidade de pessoas, você tem aqui, então, a aba análise. Nessa aba análise é bem interessante, que é como se você tivesse um BI daquela equipe. Você tem quantos estão ativos, as atribuições, tarefas, ou seja, aqui não tem nada porque está bem cru. Ou seja, nós fizemos aqui uma sala de teste, mas conforme você vai fazendo isso daqui, tem as avaliações, tem várias coisas que você pode analisar aqui, inclusive fazer disso daí, depois, o que a gente chama um market share. Verificar entre professores, entre um professor e outro, entre uma disciplina e outra, a questão da participação dos alunos, para quê? Para trocar boas práticas. Então, você pode identificar, inclusive, aí é como se você tivesse um mini Power BI embutido dentro do seu Teams. Outro aspecto interessante, ali você tem, então, os aplicativos que estão instalados aqui. Né? Nós temos o Forms, que nós vamos conversar com ele daqui a pouco. O Planner é interessante também. SharePoint, aí requer um pouco de treinamento, mas você pode, inclusive, criar um site para o seu curso. Tá? E você pode postar muitos materiais, e o que é mais importante, com controle corporativo, ou seja, só vai acessar quem? Quem for da comunidade Microsoft Education, da IES que você faz parte. Coisa que eu falo para vocês que vale a pena investigar um pouquinho mais. Aqui, SharePoint, tá? Planner,
que geralmente é para equipes corporativas, tendo em vista que você já tem tarefas dentro do Teams para classes. E o Forms é que nós vamos ver daqui a pouco algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já usam, mas algumas coisas aqui que você pode, de repente, aprender conosco aqui. Reuniões. Eu tenho certeza que vocês estão craque. É muito simples. Tem um gerador, você tem a aba de agendamento de reuniões. Fazendo isso, você pode, inclusive, fazer reuniões que elas ocorrem toda semana, quinzenalmente, semanalmente. Você pode convidar uma equipe toda. Vejam, se você quiser, você pode colocar só um canal aqui, como eu falei, em todos os locais você pode, inclusive, separar por canais. Salvando automaticamente, as pessoas vão receber notificações, tanto no Teams quanto no e-mail. Ou seja, o agendamento não é muito diferente do que a gente já conhece hoje. Todo mundo sabe, vou mandar um invite, vou criar um invite. É a mesma coisa. Só que em vez de ter uma sala física, você vai convidar pessoas individualmente, ou vai com equipes, ou algum canal dentro da equipe. Arquivos. Muito parecido também com vocês já conhecem. Muito interessante. Então, você tem a aba Arquivos. Dentro de Arquivos, você tem aqui, eu coloquei Teste Teams. E aqui tem um negócio legal, que eu acho legal isso daqui, principalmente para trabalhos mais leves. Vejam, eu criei aqui uma pasta, coloquei Teste Teams. Se vocês olharem, identificarem ali, vocês vão ver que é um arquivo do Excel. .xlsx. Está dizendo que ele é privado, ou seja, ainda não compartilhei. Posso compartilhar? Posso. E o que é interessante? Qual espaço, professor, que esse OneDrive tem? Não tem espaço, é ilimitado. Você pode colocar o quanto você quiser. Não tem limite. É igual também o Google for Education. Não tem limite. E o que é interessante? Você quer... eu preciso dar uma olhadinha nessa planilha, ou nessa apresentação do PowerPoint, ou nesse arquivo do Word. É um arquivo que o sistema Windows tem possibilidade de ler. Você não precisa ir no Excel. Se você clica no arquivo, ele abre o Excel. Olha só que legal. Verifiquem que eu estou ainda dentro do Teams. Eu não saí do Teams. Professor, como é que eu faço para voltar lá agora? Aqui, tem. Igual vai e vem no navegador, Tá vendo? Tem uma abinha. Sempre tem aqui, que vai para frente e vai para trás. É só voltar, clicar aqui em voltar. Ele vai voltar onde? Para essa janela. Ou você pode clicar diretamente em uma dessas abas aqui. O Júlio, antes da gente falar de um aspecto bacana também, o Júlio fez um comentário. Sobre as reuniões com o maior número de participantes, não dentro de equipes, aceitando participantes externos, um webinar, como é possível executar? Dessa forma como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos transmitindo direto de uma plataforma. Essa plataforma ela transmite para Periscope, para Facebook, para 5 destinos, tá? Por quê? Quando você tem uma quantidade muito grande de pessoas, o que eu sugiro? Microsoft Teams é para você trabalhar com sala de aula. Mas eu vou ter um AD, um EAD, e eu vou trabalhar o Brasil todo com polos. Aí já é outra coisa, né? Aqui nós temos o StreamYards, é bem interessante, que é a aplicação que nós estamos utilizando, tá? É uma aplicação que nós temos utilizado e ela ajuda demais essa questão. Vejam, aqui nós temos a quantidade de telas, né? A gente pode colocar até 6 pessoas aqui, numa versão. Tem versão Plus, que a gente pode colocar até 10 pessoas. Então, já fiz aula com economista do Santander, lá de São Paulo. O superintendente estava lá em Campo Grande, eu estava em casa, o professor Reginaldo estava na casa dele, a gente se reuniu e fez uma aula. Então, você pode dar aula onde quiser. E é muito simples, né? Interessante sempre fazer igual o Danilo está fazendo agora. Ele fica no background, cuidando de uma mediação, né?
Mas se vocês tiverem interesse, depois falem com o Daniel aí, fale com o pessoal, a gente pode inclusive fazer um treinamento para vocês dessa ferramenta também, tá? É bem interessante. Essa ferramenta que eu só agora falar para vocês o que é bom. Essa ferramenta aqui, se eu fosse dono do Google, eu já tinha comprado. Se você for fazer uma live pelo OBS ou diretamente pelo YouTube, fica pior do que essa daqui. Ela é muito mais fluida. Ela pega tudo que você recebe de informações de áudio e vídeo, otimiza, deixa no padrão que o YouTube quer receber e manda para ele. Então, eu estou fazendo aqui uma apresentação para vocês. Eu nem sei a página do YouTube. Eu estou vendo o chat aqui, estou vendo o Danilo ali no background, mas você não precisa nem acessar o YouTube. Tá? É uma ferramenta bem interessante também. Então, chamadas individuais, muito tranquilo. Olha só que interessante aqui. Você pode, diretamente do chat, digitar o nome da pessoa, digitou o nome da pessoa, aparece uma câmera aqui do lado, apresentou essa câmera, você clica e já faz a ligação. Você pode fazer só por voz, por áudio, ou pode fazer por áudio e vídeo. Essa janela aqui é interessante. Veja, essas possibilidades aqui, por isso que eu falo, usem aplicações via desktop. Muitas das possibilidades que tem aqui não tem na versão web. Uma das coisas bem legal que tem aqui, por exemplo, você pode transferir uma chamada, você pode deixar em espera, você pode utilizar um pano de fundo, tá? Ó, e aqui você pode convidar pessoas. Esses dias eu estava numa reunião com um dos nossos heads da área de TI, e estava com uma dúvida, falou, peraí que eu vou chamar o analista. Ele veio aqui, chamou o analista entrou, resolveu, então tá bom, um abraço, tchau. Ou seja, isso ajuda muito, é muito bacana essa questão de você poder convidar as pessoas aqui durante a sua reunião. Outra coisa que é legal, os alunos gostam, né? Olha lá o Júlio colocando. Olha lá, é possível iniciar uma reunião com várias equipes ao mesmo tempo, ao invés de adicionar todos os membros de uma só? Sim, é possível, tá? É possível sim. Como eu falei, o que acontece? Você pega, geralmente, reuniões, São Paulo, Curitiba, onde a internet é muito boa. Dependendo de onde a gente está, onde as pessoas estão, isso faz muita diferença. Então, vocês estão em Paranavaí, já é uma cidade grande, então vocês têm internet boa, mas pode ser que tenham pessoas que estejam em cidades ao nosso redor que a internet não é boa. Então, aí, de forma geral, o conjunto não vai ficar bom, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Professor, eu consigo fazer alerta para o grupo todo após entrar na reunião? Olá, Flávio, tudo bem? Eu preciso entender um pouquinho melhor isso daí. Eu não entendi o que você quis dizer com um alerta para o grupo. Ali tem o Júlio. Eu já participei no Teams com mais de 600 pessoas. E eu estava palestrante, como está no momento? Por favor, off. Tá bom. Olha que cenário, que interessante. Você pode colocar um cenário. Quando você clica e você compartilha, automaticamente já vem um banco de cenários que você pode colocar atrás. Não tem croma aqui, não tem um pano verde atrás. Eu fiz isso aqui em casa, com esse cenário que eu tenho aqui, minha prateleira, minhas coisas, meus instrumentos musicais aqui, dessa forma. Então, veja, você pode mudar, isso é legal. Você pode, olha aqui, um outro cenário. Então, você pode carregar o cenário que você quiser. Os alunos gostam disso, os alunos gostam que você modifique, que você não fique sempre da mesma forma, tá? Então, claro, quanto mais clean e mais homogêneo você tiver um cenário atrás de você, melhor. Mas isso daí é dicas para quinta-feira na palestra do professor Danilo Sais, que vai dar várias dicas para vocês. Então, você pode fazer essa alteração, tá? A Poliana colocou, os arquivos podem aparecer com o tempo? Tive problema em Amslim, pois os arquivos apareceram. Ou pode ser que algum aluno excluiu. Pode ser que algum aluno excluiu toda a aba ou todo o canal onde estavam os arquivos, tá? Dê uma olhadinha, principalmente na parte de guias, de canais, se ela não está lá como excluído, tá, Poliana? Mas pode sim, tem que tomar cuidado, tá? Só fiquem espertos, como eu falei, quando você cria uma equipe, ele já vem todo clicado.
dando autorização para todo mundo quase fazer tudo. Então, vai lá e faz uma certa, dá uma restringida. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Ok. O Daniel colocando esse cenário, lembra da sala de aula. Eles não vão, eles vão adorar. Tô com saudade da sala de aula, né, Daniel? Vamos lá. Vamos falar agora do Forms. Então, de forma geral, o Teams é isso. Se vocês olharem, você pode... É um lugar onde você pode... Você não precisa, para fazer algo específico, entrar simplesmente por um local. Você pode entrar de várias formas, navegar de várias formas e ficar dentro da comunidade. Separar as pessoas, marcar as pessoas, separar em equipes, separar em guias, separar em canais, separar por tags. Então, assim, várias formas. Claro, gente, no começo, vai apanhar um pouquinho? Claro que vai. Ah, não é porque a gente é professor, a gente está acostumado com um pouco de tecnologia, já no dia a dia, que uma ferramenta nova a gente não vai apanhar. Claro que vai. Isso é normal e é comum. O Forms. Bom, o Forms, vocês já devem conhecer também. Ele é muito parecido com o Google Forms, mas ele se chama só Forms. Ou, como alguns gostam de falar, Microsoft Forms. É interessante que você pode fazer com que várias pessoas interajam por meio de um questionário ou por meio de enquetes, tá? Vamos lá. Quando você entra no Forms, e aqui eu entrei diretamente pelo ícone Forms, eu não fui pelo Teams. Porque eu falei, eu acho melhor você construir, eu acho um ambiente mais amigável, você construir o seu formulário diretamente pelo Forms e depois utilizar ele dentro do Teams. Então você tem os meus formulários. Você criando o formulário, você dá o nome, igual um arquivo, ele fica ali gravado. Você tem aqueles que de repente foram compartilhados contigo para que você pudesse colaborar. Tá? Você pode colaborar com mais pessoas para que elas editem, para que elas olhem resultados. Então você pode. Tá? E você pode ter formulários de grupo. Então veja, tem grupos lá no Teams, você pode ter formulário que você faz diretamente para aquele grupo. Vamos ver. O Gregório coloca: um canal excluído pode ser restaurado a partir do histórico? Pode ocorrer perda de mais algo no processo? Geralmente, quando você restaura o canal, ele vem com tudo que tinha antes. Tá? Se eu não me engano, ele fica, eu preciso até dar uma investigada ao tempo, eu acho que ele fica ali por cerca de 90 dias. Depois de 90 dias, ele é excluído permanentemente. Ok? Mas o que eu falei, gente, para não ter problema, vai lá nas configurações e desmarca, tá? Porque o Teams vem com tudo marcado, dando bastante poder aí para os membros. Então aqui, quando você vai adicionar, veja, eu adicionei aqui um formulário para exemplificar essa nossa apresentação, curso MS Teams, tá? Você pode colocar, inclusive, carregar imagem, você pode customizar também, e você começa a adicionar aqui as perguntas. Coloquei, se você quiser, também não é obrigatório, você adiciona para que serve. Aqui você carrega uma imagem, você pode carregar um tema, várias cores. Eu acho que aqui no segundo eu já alterei, não alterei. Eu carreguei essa imagem e fiz uma pergunta. O Microsoft Teams pode ser utilizado para fins educacionais? Ponto de interrogação, né? Sim ou não? E aí você marca a resposta correta. Se tem várias respostas corretas, você habilita esse botão aqui. E aqui você coloca quantos pontos você quer. E aqui você coloca se ele é obrigatório ou não. Geralmente é obrigatório. Você pode, então, cadastrar um sistema de pontuação diferente lá do Teams. Tá? Isso é possível de se fazer. Passando feito isso, você já clica em novo. Você vai automaticamente poder fazer ordenação aleatória. Quando é matemática, o subtítulo, ele muda a configuração, a letra fica com um formato matemático. E algo que eu quero mostrar para vocês que é interessante, que é adicionar ramificações. Tá? O que é adicionar ramificação? Significa que, se ele responder sim,
ele vai direto para a pergunta 5. Se ele responder não, prossegue. Entendeu? Então, você pode fazer com que, dependendo a resposta que ele dá, você suprima e ele nem apareça com algumas informações. Isso é muito utilizado, principalmente não em questionário, onde você tem uma resposta certa ou errada, que a diferença entre um questionário e um formulário, onde você faz, por exemplo, uma pesquisa, é que você tem uma resposta certa. No questionário, sim. E no formulário ou em aberta, não. Olá, Eider. Como é que tá? Tudo bem? Faz tempo que eu não vejo, já atuamos juntos já. O homem da logística. Aí no Forms é possível fazer o feedback de avaliações para os alunos somente se tiverem o e-mail institucional ou qualquer um da Microsoft. É institucional, tá? É institucional. Tem que ser cadastrado lá pelo institucional. Então isso é importante que, ou seja, o conceito de comunidade acadêmica, todos estarem ali dentro do Microsoft for Education, é importante. Vamos lá, o que nós temos aqui? Olha só, então aqui eu coloquei 3 perguntas e eu coloquei uma ramificação, olha só que interessante. Eu disse o seguinte, se ele clicar em sim, vai para a resposta, ele avança. Então é 1, 2. Se ele clicar em não, vai para a 3. Ou seja, o que eu perguntei? O Microsoft Teams pode ser utilizado para fins educacionais? Se ele responder sim, ele vai para a pergunta 2. Quais utilidades o Microsoft Teams pode ter na educação? Veja que aqui é quadradinho, ó. Aqui é redondinho. Por quê? Porque aqui tem mais de uma certa. Se ele responder não, ele vai direto para 3, ó. Quais os motivos que levam o Microsoft Teams a não ser indicado, na verdade, para fins educacionais? É muito lento? Aí tem algumas opções aqui. Então, você pode fazer ramificação. Isso é bem interessante também, principalmente para a parte de pesquisa. Onde se você perguntar, você tem carro? Sim. Você tem carro? Não. Então, você não vai oferecer uma outra pergunta, uma nova pergunta para ele responder em que seguradora ele faz o seguro dele. Ok? Mas se ele responde sim, prossegue. Onde geralmente você faz o seu seguro? Ou você faz o seguro no banco ou faz com o corretor? Ok? Então, isso é bem interessante. Aqui você pode, então, ter o resultado, tá, das perguntas. As pessoas podem ir lá depois e verificar com a resposta de quantas elas acertaram na pontuação que você colocou. Coloquei um ponto aqui para cada uma. Aqui no final, tá? Quando você termina, você já pode exibir o resultado, ou seja, olhar e verificar qual foi a sua pontuação. Dentro da parte de respostas, eu fiz aqui 10 respostas. Você já tem um relatório que sai com gráfico, com a pergunta, com a pontuação média, a quantidade de resposta, dizendo que esse questionário ainda está aberto, ou seja, ele está ativo. Se você clicar aqui em mais detalhes, vai abrir essa... Ou seja, quem respondeu? Veja que aqui está anônimos. Mas se ele está dentro da comunidade, e se você gerar ele lá dentro do Teams, já vai sair o nome dos alunos. Ok? Então, ele já está logado. Quando, por exemplo, vem um formulário para mim da IES que eu tenho que responder, ele já fala, olá, Silvio, ó, a fulano de tal já vem automático. Então, ele já sabe que sou eu que estou respondendo, não preciso me identificar. Tá? Claro que questionários abertos bacana, Eider. Então, claro, quando você vai fazer a comunidade aberta, fora do For Education, porque o Forms ele é de graça, você pode utilizar a qualquer momento fora da plataforma. Então, você pede identificação, ou um RA, ou de onde você mora, às vezes é uma pesquisa identificada ou não. Aqui você pode também, olha só que interessante, tá? Aqui você pode baixar o arquivo de dados das respostas diretamente no Excel. Você pode imprimir o resumo, você pode excluir o banco de dados, você pode incluir um link desse resumo, falar, eu quero compartilhar esse resumo com alguém. O resultado, com os alunos, você cria um link e posta, então eles têm um relatório do resultado. Tá? Mas eu quero fazer outros tratamentos. A hora que você baixa o arquivo, vejam, a linha é o aluno, o ID é o número do questionário, a data, nós temos aqui identificação, como eu fiz um de teste e não tínhamos alunos na base, ficou anônimo, não tem o nome,
tá? Aqui é o total de pontuação e as respostas. E é claro, a partir daí, veja que ele já vem com filtro, né? Já vem filtrado. Então, com o filtro, automaticamente você já consegue fazer os filtros, e com os filtros você pode fazer uma análise mais detalhada, ou inclusive fazer outros gráficos, ou seja, utilizando aí o conhecimento que você tem em Excel, você pode incorporar com outras bases e fazer tratamento disso de uma outra forma. Ok? E um recado: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhado, refazendo e retocando o sonho pela qual se propôs a caminhar. Ou seja, o caminho no começo é duro, gente. Vocês têm que sair da casinha de um momento em que você não falou assim, eu vou sair por conta própria. Pandemia, Covid, praticamente você teve que correr, acelerar. Então, é um processo que às vezes dói, a gente sabe disso, né? Mas nós estamos aí, somos docentes, vocês têm aí meu contato, que eu puder ajudar vocês, Danilo, nós somos irmãos aí de profissão, de jornada, porque isso é uma jornada, isso é uma missão, nós sermos docentes, não é mesmo? Pessoal, tá aberto aí para vocês perguntas, inclusive já vou aqui utilizar algumas perguntas de vocês para fazer uma atualização no e-book, e tendo essa atualização já mando para o Daniel aí disponibilizar para vocês. Está aberto, temos aí mais 15, 20 minutos aí para que vocês se manifestem e mandem suas perguntas, tá? Vou chamar o professor Danilo de volta aqui para ficar comigo. Opa, vamos lá. Vamos lá, gente. Estamos aí. Obrigado, Andressa. Obrigado, Ana Carolina. Obrigado, pessoal da Arquitetura e Urbanismo. Né? O Mário também. Que bom. O Eider por aí. O Alice. Alguns nomes já conhecidos aqui da nossa região aqui. Que bacana. A gente tem uma parceria muito boa com a IES. Professores muito bons vêm dar aula aqui em Maringá. Isso significa que a faculdade aí está fazendo, o centro universitário está fazendo um bom trabalho também e fazendo uma boa formação com vocês. Isso é muito bacana e muito legal. Parabéns aí aos mantenedores aí, ao Daniel aí, que proporcionando essa formação para vocês. E essa formação, gente, não é para agora, isso aqui é formação para a vida de vocês, tá? Em qualquer lugar que você vai atuar hoje, isso serve aí para que vocês possam aí melhorar a performance aí e entregar mais resultado. Afinal de contas, hoje o que se pede muito é resultado. Não é mesmo, Danilo? Algumas palavras aí, Danilo, enquanto eu tomo água aqui. Opa, foi muito bacana, fiquei muito feliz com a interação do pessoal, vi que a galera é bem participativa, né? Todos aí conectados, atentos, vários comentários, várias perguntas, e muito bacana que eles estão sedentos para aprender, isso ficou muito perceptível na fala e nos comentários dele, né, Silvio? Então, isso é muito legal. E o processo de aprendizagem, ele é um processo contínuo, né? Tanto que ele é um processo, ele não é um objetivo. Aprender é um processo, cada dia é uma coisa nova que a gente aprende. E se nesse período de pandemia a gente não aprendeu o que é realmente transformação digital, a gente não vai aprender nunca, porque ela chegou e bateu no pescoço de todos nós, né? É verdade, é verdade. É isso aí. Então, se vocês também não tiverem dúvidas agora e lembrarem, puxa, eu tô com uma dúvida aqui, manda pra gente, tá? Vocês têm nosso contato aí, tem Insta, tem Face, tem a página nossa da internet, tem um contato lá, só clicar, já vem direto pra gente, tá? Fique à vontade aí, quinta-feira vocês vão ter uma aula bastante legal com o Danilo, né? É isso aí. Luz, câmera, ação, de uma hora para outra a gente virou protagonista, tem que ficar preocupando com iluminação, né? Pois é, né? São, às vezes, pequenos detalhes, né? Iluminação, tem que ficar se preocupando com os bastidores. Eu já peguei umas aulas aí com o Danilo já, então... É isso aí. É bem interessante você dar uma olhada também, essa formação que o Daniel aí está proporcionando para vocês aí, junto conosco aqui. Ok? Estamos por aqui, se não tiver mais nada, eu já me despeço, vamos dar mais alguns minutinhos aqui, tá? Danilo, mais alguma coisa? Mais algum comentário?
Vou deixar só um merchan da nossa próxima palestra, né? Vamos deixar o gostinho aí, um pouquinho de spoiler para a galera. Na quinta-feira, então, eu estarei junto com vocês aqui nesse mesmo formato, nesse mesmo canal que a gente vai trabalhar. Os professores Fábio e Daniel vão disponibilizar o link para vocês, onde nós vamos falar um pouquinho sobre você, como professor, ter autonomia na produção dos seus próprios materiais. Então, vai ser um bate-papo com um viés bem com o intuito da prática. Então, tudo que a gente vai discutir na quinta-feira são pontos para você colocar em prática depois. Então, ali eu vou dar algumas dicas e algumas orientações para vocês sobre você organizar o cenário que você vai gravar, tomar alguns cuidados com o celular que você vai usar. É melhor usar um celular? É melhor usar uma câmera? Dá para usar o webcam do computador? Que tipo de mecanismo ou ferramenta que eu tenho dentro de casa que eu posso utilizar, por exemplo, para deixar a luz do meu ambiente um pouco mais agradável? Então, coisas bem pontuais, mas bem práticas, para que vocês depois, na sequência, no momento de produzir, seja uma aula gravada, seja uma live, vocês tenham essas dicas aí interiorizadas e possam colocar em prática para deixar o seu material ainda mais atrativo. Então, já deixo aí essa pitadinha de quero mais, para que vocês na quinta-feira nos acompanhem aqui, junto comigo, com o professor Silvio, e o professor Daniel vai entrar aqui de novo no final, né, Silvio? Vai dar um oi para o pessoal aí, vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela participação, valeu Danilo, valeu Silvio, e vamos estar aí juntos na quinta-feira de novo. Agradeço aí a presença, tivemos aí picos aí com 115 professores, né? Foi muito bom, tá? Bacana. Obrigado aí pela participação de vocês e estamos juntos quinta-feira de novo. Amanhã temos o treinamento com o professor Sidney, mas quinta, dupla dinâmica aí, Silvio e Danilo estará conosco. Obrigadão. Um abraço. Estou encerrando. Valeu. Aqui. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Gente. Um abraço.